Meu irmão, a chapa tá esquentando de tal maneira que até o santificado Papa tá embrenhado na política até o pescocinho. Pois é, sempre foi assim, não é novidade pra ninguém. Mas olha só, uma declaração do Papa ontem já mostrou o teor do novo Papa. Mandou recado para quem vai pra cima de jornalista e contra a liberdade de expressão. Olha só, será que vai surgir mais um nessa luta contra quem vai contra a liberdade de expressão aqui no Brasil? Rapaz, o jogo tá ficando interessante. Vamos ver isso juntos? Outro ponto que a gente precisa falar também é sobre o Michel Temer. Pois é, o Michel Temer, nada mais, nada menos, tá voltando com tudo para ser vamos dizer assim, um coordenador da política brasileira, um manda-chuva, o grão-mestre da política brasileira. Pois é, o Michel Temer já acabou com o Lula uma vez e com o PT lá atrás. Lembra do impeachment em 2016, onde o Temer entrou para arrumar a casa e tocou a galera da esquerda ali para fora, alguns foram parar na cadeia, o Moro estava todo soltinho, lembra disso? Pois é, Michel Temer voltou agora, mandou um recado pro Lula e o recado foi muito fácil de entender. Sai da política, porque aqui já acabou. Se não, Curitiba te espera. Pois é, vamos falar sobre isso? Tem muita coisa muito maluca acontecendo ao mesmo tempo. A questão do escândalo do INSS está rompendo barreiras, e você vai entender o quanto isso pode impactar em 2026. 2026 já começou. Agora, como vai terminar? Ah, meu irmão, ninguém, mas ninguém sabe. Só Deus. E olha lá se Deus está preparado para tudo isso, né? Porque ele deve olhar para o Brasil e fala: nossa, eu criei isso? Tem jeito, né? Vamos lá, pessoal, vamos entender tudo isso aqui, brincadeira à parte, tá? Eu não quero ofender ninguém aqui com essa brincadeira de religião. Deus sabe tudo que faz. Deus é perfeito e o Brasil também é perfeito. Imperfeitos são os políticos, mas Deus é perfeito e não quis ofender ninguém. Mas vamos entender aqui o que está rolando na política brasileira, o que está rolando, e já que eu falei que Deus, né, tá observando tudo isso aqui, Deus está observando a política. Vamos lá, antes de você se inscrever, fortalecer a gente para chegar a 2 milhões de seguidores, que nós temos essa meta para cumprir, nós vamos falar sobre isso aqui. O Papa, né, ontem eu coloquei um vídeo do Daniel Lopes, onde o Daniel Lopes falava: peraí, esse Papa aqui não é progressista igual a mídia tá falando. A mídia tá falando pra todo mundo, não. Ele é progressista, ele foi escolhido pelo Francisco, o Francisco quer que ele dê a continuidade ali do Papa comunista. Mas só parece que não é bem assim. Olha só essa matéria da Gazeta do Povo. Ele é crítico de Trump, tá? Do Trump. Mas não da direita. Crítico de Trump, o Papa Leão XIV teria votado nas primárias do Partido Republicano nos Estados Unidos. Lembrando que lá nos Estados Unidos nós temos os republicanos e os democratas. Democratas é a galera do Biden, da Kamala Harris, da Left People. Os republicanos é a galera da direita. Mas nem todo mundo que é direita é obrigado a gostar do Trump. Concorda? E ele era crítico do Trump. A mídia só tá falando isso, mas não tá falando que ele era, né, participava até das primárias do Partido Republicano. O Papa Leão XIV, escolhido como novo pontífice pelos cardeais durante o conclave dessa quinta-feira, tem um histórico registrado de voto no Partido Republicano dos Estados Unidos, segundo dados divulgados pela organização conservadora Turning Point Action, tá? De acordo com os registros, o então cardeal Robert Prevost, nascido em Chicago Boy, será? Illinois, foi registrado, de fato, como republicano em 15 de agosto de 2023, num passado não tão distante, né? E tem histórico de participação nas primárias do partido, que foram realizadas em 2012, 2014, 2016. Ou seja, ele sempre foi do partido da direita contra a galera da Left People. O vídeo do Daniel Lopes que eu coloquei ontem, e um monte de gente falando: não, mas não é não. Esse Papa aí foi escolhido pelo outro, ele é comunista também. Dá uma olhada no vídeo aqui.
Robert Prevost, antes de se tornar o Papa Leão XIV, está registrado como eleitor republicano desde o dia 15 de agosto de 2023 em Chicago, no estado americano de Illinois, sua cidade natal. Ou seja, Robert Prevost, ele é filiado ao Partido Republicano Norte-Americano, o partido do presidente Donald. Meus amigos, como é que fica essa história? Ele lascou, hein? Lascou. Mas aí, né, a esquerda já começa a se revoltar com o Papa. Daqui a pouco vão chamá-lo de anticristo. Hoje, o sujeito fez uma defesa enfática da liberdade de expressão. Dá uma olhada nessa aqui comigo. Permitam, então, reiterar hoje a solidariedade da Igreja para com os jornalistas presos por buscar e relatar a verdade. Não podemos esquecer dos exilados também, né? E com essas palavras, pedir a libertação desses jornalistas que estão presos. A Igreja reconhece nessas testemunhas, estou pensando naquelas que relatam a guerra, mesmo com o custo de suas vidas, a coragem daqueles que defendem a dignidade, a justiça e o direito dos povos de serem informados, porque somente os povos informados podem fazer escolhas livres. O sofrimento desses jornalistas. O sofrimento desses jornalistas presos desafia a consciência das nações e da comunidade internacional, convocando todos nós a proteger o bem precioso da liberdade de expressão e de imprensa. Obrigado, queridos amigos, por seu serviço à verdade. Vocês estiveram em Roma nessas semanas para contar sobre a Igreja, sua variedade e, ao mesmo tempo, sua unidade. Vocês acompanharam os ritos da Semana Santa. Relataram depois a tristeza pela morte do Papa Francisco. Ocorrida, porém, na luz da Páscoa. Essa mesma fé pascal nos introduziu no espírito do conclave, que o viu particularmente ocupado em dias cansativos. Vamos lá, pessoal. Mas o trecho que eu queria mostrar para vocês aqui é justamente esse, defendendo a liberdade de expressão. Bem que podia defender aqui, contra um certo partido aqui no Brasil, a questão de quem faz conteúdo também nas redes sociais, né? Nosso papel também aqui é importante. Não pode nos subjugar em relação ao trabalho dos jornalistas, tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. É o seguinte, o vampirão, Michel Temer, né? Vampirão, eu lembro muito de um filme que foi feito pelo Leandro Hassum, em que aparecia um cara, uma figura que parecia demais o Temer, que era o vampirão. É ele que mandava no Brasil inteiro, ele que dominava o Brasil. Ele era o grão-mestre do Brasil e ele mandava que político podia ser solto, que político podia ser preso, né? Mas é ficção. Só ficção. Mas enfim, é o seguinte, o Temer, ele tá de volta. Dá uma olhada nessa matéria aqui pra gente analisar. A queda na popularidade fará Lula meditar 2 ou 10 vezes sobre a reeleição, diz Temer. O ex-presidente Michel Temer afirmou que a queda na popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode levá-lo a repensar uma eventual candidatura à reeleição. Ou seja, o recado é, Lula, não vem não, fica na sua, que a gente não está querendo você aqui mais. Foi o que eu entendi, tá? Segundo Temer, Lula perdeu a prática de diálogo com o Congresso Nacional, que marcou seus mandatos anteriores. Abre aspas. Eu acho que o presidente Lula não tem feito uma coisa que ele fazia muito nos 2 primeiros mandatos. Ele dialogava muito com o Congresso Nacional. A gente lembra do mensalão, tá? Só para constar, a gente lembra muito bem disso. Segundo ponto, caiu a popularidade dele, sem dúvida alguma. O que penso fará com que ele medite 2, 3 ou 10 vezes para ser candidato à presidência pela 4ª vez, disse Temer. E ele ainda disse
que vê a possibilidade que em 2026 a direita lance uma candidatura única à presidência. Ele está articulando para isso. A gente sabe que aqui ele está articulando, mas ele está vendo uma possibilidade sem o Bolsonaro na chapa. Tá? Uma articulação de centro-direita. Ganha força? Ganha. Há aqui uma, vamos dizer assim, uma vontade do Supremo para que isso aconteça? Há aqui, nítida e claramente, uma vontade por parte do próprio Temer e de outros que o Lula pule fora. A gente percebe isso também. Onde eu falei, né? E muita gente concordou comigo. Eu tô vendo o sistema caminhar num sentido de que vai ter uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro. Só com nomes, né? Que serão a representação desses dois possíveis. E aí, cá entre nós, quem é que vai querer ser o cara bancado por um sujeito sem popularidade como o Lula? Né? Só se for o Boulos. Só se for o Boulos, né? E a gente já viu o resultado em 2024, durante as eleições municipais. Mas aí é que mora a questão. Tá quase impossível desvincular, né, o maior escândalo de todos os tempos. E aí entra um detalhe interessante. O porquê que o escândalo do INSS mira diretamente o governo Lula. O porquê que o escândalo do INSS toma uma proporção tão robusta como esta. É porque, pela primeira vez, o pobre está vendo no contra-cheque o roubo acontecendo. Pela primeira vez, depois de tanto bolsonarista ficar ladaiando na orelha, na zureia dos petistas, corrupção, mensalão, petrolão, Odebrecht. Ele pensava, dane-se, petrolão roubou, foi dos acionistas da Petrobras, bem feito. Né? Mensalão, não, mas Bolsonaro também tem emenda, bem feito. Agora, é contra-cheque de velhinho, de pessoa com deficiência. Vocês entenderam? Agora o jogo, pior, são os idosos que entraram na mira e ele sentiu o contra-cheque ali e falou, ué, roubou eu, né? Ou seja, agora a popularidade do Lula, depois disso aqui, não se resgata, principalmente se estourar uma CPI, porque o tipo de CPI vai se apresentar como isso aqui. Lembra do Cabrini? Pois é, o Cabrini que faz ali, né, o Domingo Espetacular, e o cara faz umas investigações que coloca, né, muita gente de orelha em pé. Olha esse trecho do Domingo Espetacular, mostrando o porquê que a CPI vai chegar como uma avalanche no colo do governo Lula. O senhor teve certeza de que aposentados estavam sendo lesados? Quando eu comecei a entender, quando eu comecei a procurar e buscar, eu vi que o Ministério Público tinha uma série de ações contra a devolução que não eram associados. E o senhor percebeu que corria muito dinheiro? Um funcionário, sem querer, falou, poxa, você viu, agora nós somos mais de 500 associados por dia. Eu falei, o que foi? Ele falou, você não sabe? Eu falei, não. Aí se você pega 500 por dia, vezes 30, vezes R$45, já dá um dinheiro, é um dinheiro grande. Então foi aí que eu falei, não, aí tá tudo errado. Por quê? Ele começou a mandar documentos para presidente assinar em meu nome. Eu fui no banco, cheguei lá e falei, olha, essa aqui é a dona Maria Aparecida, ela é a presidente, eu sou o gestor, tenho a procuração, eu preciso do token dela, ela precisa saber quanto tem na conta, é ela. Não, sabe o que? Ela precisa fazer uma assinatura aqui, aí o gerente saiu, ligou para alguém, não sei o quê. No dia seguinte tinha uma ata desconsiderando a minha gestão e ela como presidente. O senhor teve... Você entendeu o tamanho disso aqui? O escândalo envolve, né, figuras da Polícia Federal, segundo relatos, pode envolver política do alto escalão, inclusive do Ministério Público, bancos, ou seja, é um esquema gigantesco. Agora, de todas as formas, eles vão buscar chegar na cabeça disso aqui. E aí a grande questão é, o governo Lula preparou uma situação. Olha só, ele ficou 4 anos da gestão Bolsonaro, mais 2 anos depois, tentando achar algum escândalo de corrupção do Bolsonaro. E cá entre nós, precisaram inventar um golpe tabajara. Você acha mesmo que se eles tivessem um escândalo de corrupção, não tinha pego o Bolsonaro? Olha, matéria do Poder 360. O Planalto
busca provas que liguem Bolsonaro à corrupção. A estratégia da equipe de Lula foi deflagrada para tentar abafar a repercussão das fraudes do INSS. Foco são Caixa Econômica e emendas dos congressistas do PL. Ou seja, eles querem achar algum escândalo de alguém do PL ou alguém ligado ao Bolsonaro para tentar colar a pecha de que o responsável por tudo do INSS é o Bolsonaro. Mas ele já teve que admitir. Tem duas figuras aqui que são peça-chave. O Planalto elegeu 2 culpados principais por crise do INSS, mas o Lula nunca sabe de nada. Um deles, né, é o membro da CGU. Tá? O controlador geral da CGU, da Controladoria Geral da União, teria sido omisso. E o Lupe, que é o ministro do PDT, também seria omisso. Ou seja, a culpa não é do Lula que escolheu o Lupe, nem sabia de nada, ele nunca sabe de nada, nem é também, né, do PT. É do PDT, do Lupe e da Controladoria Geral da União. Só que são nomeados pelo Lula, o Nicolas já falou isso. Ou seja, agora tá fácil, então, falar que o Lula não sabia de nada e que se a gente achar algum escândalo de corrupção do Bolsonaro, né, mais um negócio das baleias, ou das joias, ou do cartão de vacina, que nunca colou contra o Bolsonaro, é agora que o Lula vai colar? Ah, tá de sacanagem. E aí vem a cereja do bolo. Tem um perfil de esquerda chamado Faz o L. E aí, o que acontece aqui? Eu, particularmente, não conheço esse perfil. Eu acredito que seja um perfil de esquerda. Mas olha o que ele escreveu aqui. Caro colegas esquerdistas, ou mesmo que seja de direita, olha só o que é o recado. Caro colega esquerdista, vamos bater um papo aqui, não humilde? Você não pode ser trouxa em acreditar que o Bolsonaro roubava do INSS para dar dinheiro ao sindicato do irmão do Lula. Vamos lá. Até você é capaz de ver que essa tese é esdrúxula. Ao menos tem a dignidade dos idosos. Pois é, fica cada vez mais complicado manter a narrativa. E aí, foi interessante porque eu fiz um vídeo e nesse vídeo eu falei do tamanho que é o Nicolas Ferreira, né, nessa batalha para trazer divulgações sobre o escândalo do INSS. Mas não é só o Nicolas que tem esse impacto, não. É a direita. Tem várias outras figuras que também têm um impacto muito forte, não como o Nicolas, né? Por exemplo, o Cleitinho Azevedo. Até eu tenho um impacto mais ou menos razoável, mas o Cleitinho Azevedo tá também mandando a real. E aqui entra uma diferença muito grande. O Cleitinho Azevedo é uma figura amplamente popular e que consegue acertar, consegue entrar nas classes mais baixas que historicamente sempre foram enganadas pelo PT. Dá uma olhada o que o Cleitinho fala aqui. Bolsonaro, a culpa sempre é do Bolsonaro. Senta o dedo e compartilha esse vídeo para todo o Brasil que eu vou desmascarar o presidente Lula e a sua turma. Por que até agora eles não assinaram a CPMI para poder investigar todo mundo? Para pegar esses canalhas que roubaram dinheiro de aposentado e colocar na cadeia e devolver esse dinheiro. Presta atenção nessa fala do Lula aqui, olha isso aqui. A CGU e a nossa Polícia Federal, num processo de investigação com muita inteligência, sem nenhum alarde, conseguiram desmontar uma quadrilha que estava montada desde 2019 nesse país. Uma quadrilha que estava montada desde 2019. O presidente era quem? Era o Bolsonaro. Por que até agora o seu partido ainda não assinou a CPMI? E seus aliados? Olha isso aqui, gente. Olha essa foto aqui. Deixa eu desmascarar essa turma. O Novo, tá aqui ó, o quadro, ó, já tem 100% de assinatura para poder investigar. O PL, que é do partido Bolsonaro, tem 88%. Agora vem comigo aqui, gente. Olha isso aqui. PT, ninguém ainda assinou. PDT, ninguém ainda assinou. PSOL, ninguém ainda assinou. PCdoB, 0. Partido Verde, 0. Rede 0. Tudo aliado do governo Lula até agora não assinou para poder investigar quem que tá roubando dinheiro dos aposentados para colocar essa turma na cadeia. Então compartilha esse vídeo para todo o Brasil, que essa CPMI tem que ser instaurada o mais rápido possível e que todos que roubaram dinheiro de aposentado vai para cadeia e devolver esse dinheiro pro povo. Vamos para cima, tamo junto. 1,5 milhão de visualizações, né? 134 mil curtidas e milhares de comentários. Olha o impacto disso aqui. Quem você costuma acompanhar da esquerda que tem um vídeo que bate aí 2, 3 milhões de visualizações?
Não tem, né? Então, assim, esse é o motivo da briga pela regulação das redes sociais. Tem um advogado chamado Jeffrey Chiquini, eu costumo falar dos vídeos dele. Ele fez um vídeo falado, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E neste vídeo, ele fala especificamente, né, sobre a forma, o modus operandi do PT, porque ele foi advogado de um dos maiores doleiros da Lava Jato. Ele advogou para o pessoal da esquerda na época, né? E aí ele falou, eu sei o que eles fizeram, eu sei o modus operandi. Olha o que ele falou aqui nesse vídeo, tá? Ele que está cotado a ser candidato a senador, hein? São criminosos. Eles não enganam a gente. Eu sou advogado criminalista há 14 anos. Eu sei o que essa gente fez no passado, no verão passado e tá fazendo agora. Ora, Pitoli, no mensalão, no petrolão, o povo não sentiu no bolso o roubo. Porque o roubo tava lá na Petrobras. Exato. Agora não, agora o brasileiro, até o eleitor do PT, viu o roubo no extrato bancário. Agora eles se afundaram. Por que eu fiz essa ação popular e qual que é o fundamento dela? Essas viagens da Janja, acompanhadas do Lula, já seria improbidade administrativa, porque ela não faz parte dos quadros oficiais do governo brasileiro. Porém, sendo a mulher do presidente, teria aqui até algumas ressalvas quanto à aplicação desse dispositivo, é questionável. Agora, viajar desacompanhada do presidente da República, aí a improbidade administrativa manifesta. Com um jato, veja o preço disso. Um jato levar a Janja para a Rússia. Isso é rasgar dinheiro público, isso é improbidade administrativa. E o fundamento da minha peça, além disso, Pitoli, além disso, dia 10 de janeiro de 2023, 2 dias após o famoso 8 de janeiro, o Ministério Público Federal instaura, de ofício, um inquérito civil contra o Bolsonaro para apurar eventuais práticas de improbidade administrativa durante o seu governo na utilização de aviões da FAB. Qual o fundamento? Que ministros do governo do Bolsonaro usavam aviões da FAB. Imagina! O MPF questionou em inquérito por que ministros estavam usando o avião da FAB, sendo que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, nenhum ministro foi assistir o jogo do Corinthians. Então, eu junto essa manifestação do MPF e falo, direitos iguais, não? Que apurem as viagens da Janja. E eu peço liminarmente para que a Janja seja proibida de viajar desacompanhada do chefe do executivo e que ressarça, é para isso que serve essa ação, e que ressarça todo o prejuízo aos cofres que ela já causou, Pitoli. Meu amigo, o homem não tá de brincadeira, não. Né? Mostra que sabe fazer, né, o dever de casa. E aí, ele falou uma coisa aqui que eu achei interessantíssima, que foi, olha, lá durante o governo Bolsonaro, teve até abertura de processo para investigar o uso do avião da FAB, não tinha ministro voando no avião da FAB, não tinha Michele Bolsonaro voando sozinha no avião da FAB, não tinha nada disso. E teve investigação porque os ministros utilizavam. Cara, e se esse escândalo do INSS fosse no governo Bolsonaro? Olha o que o Pavinato falou aqui. Caderninho da propina. Se fosse contra o Bolsonaro, já tinha muita gente presa. Né? Anotações citam propina, né, a pessoas, né, ligadas ao Ministério da Previdência. Olha o que o Pavinato falou. A Polícia Federal achou anotações com supostas propinas para o ex-presidente do INSS e um procurador do órgão. Nomes, valores, tudo bonitinho. Mas adivinha, ninguém preso, ninguém calado, ninguém com tornozeleira. No caderno, Stefan, 5%. Virgílio, 5%. Mas o país do Lula, isso é mero rabisco. Agora, se fosse um rascunho falando estado de defesa, aí sim, cadeia, processo, 17 anos de cilindró. Enquanto isso, o Hugo Mota, presidente da Câmara, não quer nem ouvir falar da CPI do INSS. Diz que tem fila, mas idoso no Brasil tem prioridade, meu querido. Tem que passar na frente da fila. Só se for para a fila da vergonha. Já a Damares Alves protocolou um pedido para investigar o Lupe, o Vônei Queiroz, que também era do PDT, e o Stefanuto.
mas se depender do sistema, a resposta vai ser crise superada. Como disse Jacques Wagner, o poeta da impunidade. E a cereja do cocô do bolo, o governo quer pagar o rombo com o dinheiro do tesouro. Ou seja, o aposentado é roubado e o pagador de imposto vai cumprir. Parabéns a todos os envolvidos. Enquanto o governo passa pano com o dinheiro público, a pergunta é: você vai continuar de fora achando que política é só coisa de Brasília? E aí aqui ele compara aí, né? Manda o curso político com Pavinato para entender os bastidores. Já que eu usei o perfil dele, eu tenho que falar. Quem quiser fazer um curso político com Pavinato, entra lá no conteúdo dele lá, né? Tá? Eu não tenho nada a ver, não tô no curso, só divulguei o perfil dele aqui e no final tinha a divulgação do curso, então não sou eu que não vou ajudar, né? Mas enfim, é isso o retrato do Brasil. E para fazer um escárnio ainda maior que a cara do otário brasileiro, sabe o que o STF vai julgar esta semana? Isso aqui. O STF tem na agenda dessa semana ação sobre contribuição sindical e análise de serviços funerários em São Paulo. Ora. Se acusam o roubo do INSS, né? E até isso parece piada de mau gosto, é que os sindicatos, as associações roubaram os aposentados. O STF vai julgar agora se eles têm direito de institucionalizar, tomar mais dinheiro de você. Parece piada, mas tá aqui, ó, Jovem Pan falando para você. Diário, esta semana que se inicia diversos assuntos entre o direito civil, também relativo tanto à pauta da privatização, são assuntos que estão na agenda do Supremo Tribunal Federal desta semana, como a gente vê na reportagem de André Anelli. Entre as pautas da semana do STF está a contribuição sindical, que deixou de ser obrigatória em 2017. Será julgada a ação que trata da destinação de 10% da contribuição sindical para as centrais sindicais. O Partido Democratas, que agora integra a Federação União Progressista, alega que os recursos da contribuição sindical têm finalidade específica, expressamente constitucional, e não podem ser utilizados para o custeio de atividades que extrapolem os limites das categorias profissionais. Também está na pauta o processo sobre a validade de teto para valores de serviço. Vamos lá, pessoal. Caramba, né? Só falta julgarem agora e enfiar mais imposto no brasileiro, né? E isso para bancar sindicato, né? Agora, só vou te perguntar de novo. É lógico, é racional que o Bolsonaro faça um esquema de corrupção gigantesco para roubar velhinhos, para bancar sindicatos e associações que queriam a cabeça dele? Faz sentido para você? Duvido. Daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? 7h da noite eu tô aqui pra gente poder bater mais um papo, continuar falando sobre política e já toma ali um remedinho pra azia, né? Porque ultimamente falar de política no Brasil dá até embrulho no estômago. Abraço, pessoal, te vejo lá.